Olá, bom dia. Estamos hoje aqui ao vivo, claro, nessa manhã de domingo, né? Hoje uma manhã bonita, o sol sensacional. Tá um pouquinho frio aqui em Morro da Fumaça. E essa semana foi uma semana muito trabalhada, assim, muito corrida. O tempo foi muito curto, muito limitado. O tempo, às vezes, a gente pensa que é possível fazer tudo que a gente quer e acaba não dando tempo. Talvez seja por causa da nossa ansiedade, né? Nós, seres humanos, somos bastante ansiosos. Deixa eu só dar uma desligadinha aqui. Estava compartilhando aqui o vídeo com você. Peço desculpas aí se eu não conseguir ler aqui quem está, porque eu estou sozinho, quem está conosco. Estamos aqui com o tablet, que é um pouquinho maior. Na transmissão eu não consigo ver quem está conosco. Mas sei que tem bastante gente aí nesse momento conectado. Você está ouvindo o som dos pássaros, né? O som dos pássaros você estava ouvindo até agora. Agora deram uma acalmada, comecei a falar, mas daqui a pouco eles voltam a cantar novamente. E já estão cantando, ó, vê só. E assim, às vezes a gente pensa que o tempo a gente vai conseguir fazer tudo, porque nós somos muito ansiosos, né? Às vezes nós não damos o tempo normal para que as coisas aconteçam. A gente quer que aconteça na hora e às vezes acumula de trabalho e acaba não alcançando os objetivos que você planeja para a semana ou para o dia, e acaba, às vezes, se frustrando. No meu caso, não fiquei frustrado, não, porque eu sei que é assim mesmo, já tenho essa compreensão, né? Já compreendi que tudo é assim mesmo, cada coisa no seu tempo. E quando a gente acelera, a gente faz mal feito. Então, aí nessa manhã achei o tempo assim muito bonito, hoje está tudo muito... tá lindo aqui, tá show de bola. Tá friozinho, batendo um arzinho frio, mas tá muito bom aqui. Essa semana foi uma semana corrida, mas muito boa. Difícil mesmo quando a gente está com problema de saúde, né? Aí é mais complicado. Então resolvi jogar um pouquinho de conversa fora. Hoje eu não quero falar sobre política, não quero falar sobre assuntos polêmicos, um pouco mais sérios. Eu quero de fato jogar a conversa fora com você. Até lembrando aí que tem alguns vídeos aí no YouTube que nós estávamos nos programando para maio, que já passou, né, mês de maio, para fazer o torneio de tacobol da TVRSU, aniversário de 10 anos da TVRSU. Não foi possível devido ao coronavírus, né? Então... Mas para quem quiser ver um pouquinho as regras, como é que funcionam as regras do campeonato, que daqui a pouquinho, passando essa pandemia, nós vamos fazer isso, né? Vamos realizar essa brincadeira. Vai ser ao vivo, diversas pessoas vão poder se inscrever. Então, tá aí no YouTube, vai lá, TV Isso, você encontra, bota lá, escreve Tacobol que você... Ou escreve Tacobol aí no YouTube que você já vai aparecer, na lista ali já vai aparecer os nossos vídeos. Mas hoje eu quero falar, muitas pessoas me perguntando, Beto, mas eu sempre me fala aí desse tal de pé de garapuvu, o que é isso? O que é isso? Então, o Jardel me perguntou por quê. O que é esse pé de garapuvu, né? Eu falava das sementes, né? O pé de garapuvu eu não consigo mostrar aqui. Ele está aqui atrás dessas árvores. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho para você, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ele está aí bem alto, né? Bem no alto. Talvez você consiga ver. Então ele tem aproximadamente, esse pé de garapuvu, aproximadamente 20 metros de altura. Eu acredito que daqui a pouco vai ser preciso podar ele, cortar, que é uma piedade, né? Mas como ele cresce muito, ele pode trazer risco assim, para
Principalmente a minha casa ficou um pouco próximo, né? Principalmente a segunda casa que eu tenho aqui atrás, onde a gente está montando um estúdio de gravação, ela se torna, de repente, pode se tornar perigoso. Mas o garapuvu é uma árvore muito tradicional. No passado, os índios ou então os sertanejos construíam canoa com o garapuvu, porque ele dá um tronco muito grosso, alto, reto, e ele é mole. A madeira mole, aonde os índios, os nativos do nosso Brasil, né, porque é uma árvore brasileira, né, ou pelo menos da Amazônia, e inclui também o Brasil. E ela dá essas sementes aqui. Eu trouxe esse pé de garapuvu através de uma semente. Você está vendo essa sementinha aqui? Olha aqui, ó. É uma sementinha que dá, mas deixa eu ver aqui assim. Isso, ó. Essa sementinha aqui, tá? Vou ver aqui se eu consigo mostrar para você. Essa sementinha aqui, ó, tá? Isso. Essa sementinha, ela dá aquele pé daquele tamanho que eu mostrei para você. Ela dá uma árvore para 30 metros mais ou menos. E quando ela está dando semente pela primeira vez aqui nesse pé, né? Depois de 10 anos, ela começou a dar semente. E ela vem nessa capinha, ó. Vê só, a semente está aqui dentro dessa capinha. Parece uma embalagem, né? Parece uma embalagem, gente. Vê só, parece uma embalagem feita de... numa fábrica, né? A embalagem, ela vem aqui dentro. Então, vou abrir aqui para você ver, tá? Vou abrir aqui, ó. Tô abrindo aqui essa embalagem que é feita pela natureza. Olha aqui a sementinha aqui dentro, ó. Tá? Ela vem nessa embalagem. Então deixa eu tirar a semente, né? Vê só, aqui, ó. Opa! Aqui, então, a semente que vem naquela embalagem, ela tá aqui. Né? Muita gente conhece, claro, porque é muito conhecido, principalmente as pessoas com mais idade, mas os mais jovens não conhecem, não. Então ela vem dentro dessa embalagem aqui, essa sementinha, né? Uma embalagem forte. E ela caiu bastante aqui no pátio, aqui da TV Sul, aqui em volta, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo, conversar, jogar um pouquinho de conversa fora, até para conversar um pouquinho com você, porque essa semana foi uma semana muito corrida. Opa, caiu a sementinha ali. Foi uma semana muito corrida, então eu não consegui conversar muito com você, né? Então é essa aqui, a semente de garapuvu, né? Essa aqui, tá bom? E ela vem nessa embalagem, né? Vem nessa embalagem aqui. Novamente aqui, vou abrir, né? Então, deixa eu ver se consigo mostrar aqui com mais detalhe para você. Aqui, ó, né? Olha aqui, ó. Ela tá aqui dentro a semente, ó. Olha só, né? Linda a semente. No passado, os meus pais diziam, né? Os meus pais diziam que os índios, isso aqui era dinheiro de índio, né? Isso aqui era dinheiro de índio. E aí eu sempre tive assim muita curiosidade, sempre gostei muito, né? Sempre gostei muito assim do pé de garapuvu. Eu tenho paixão pelo pé de garapuvu e por essas sementinhas. Aqui dentro dessa sementinha, ela tem um miolinho, tipo uma polpa dela que eu lembro que nós éramos pequenos e a gente assava na chapa, naquela chapa de fogão a lenha, nós botávamos em cima e ela estourava. Quando ela estourava, a gente quebrava ela e tirava aquele miolinho e comia. O sabor não tem nada de muito, né? Muito diferente, muito exótico, não tem nada. Mas a gente vivia, sabe como é que é criança, né? Criança, ela arruma pretexto para brincar com tudo. Às vezes os pais pensam em oferecer para a criança
brinquedos bonitos, grandes, enormes, às vezes que custam o olho da cara. Principalmente em época de Natal, em época de aniversário e coisa e tal. Dá os melhores presentes, né? A criança, você pode observar aí, a criança às vezes deixa daquele brinquedo lá grande para ir brincar ali com um rolamentinho, né? Para brincar com um carrinho daquele pequenininho de mão. Quanto menor, mais interessante, mais chamativo, né? A criança não brinca muito com brinquedos grandes, não. Ela gosta mais, claro, tem algumas exceções, né? Mas a criança, ela brinca muito com aquilo que ela possa... Porque geralmente quando se dá um presente bonito para uma criança, e caro, os pais ficam em cima, cuidado, não quebra, não faz isso. Acaba perdendo a graça, porque a criança gosta de ser um mecânico daquilo ali, né? Ela gosta de destruir, de quebrar, de montar, desmontar e montar. Criança é assim. E aí quando os pais dão presentes bonitos, dizem, não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro, o brinquedo vai durar a vida toda. Daqui a pouco os pais vão lá, mas por que não estás brincando, né, com esse brinquedo aqui? Ah, mas perdeu a graça, ele não pode desmontar e montar, né? A criança quer montar e desmontar os brinquedos, quer jogar para cima, né, quer ver o barulho. Então, e essas sementinhas aqui para nós, eu lembro assim, a nossa diversão era brincando com isso, brincando com aquele sabugo de milho, né? A gente amarrava um sabugo no outro e brincava de juntinho de boi, coisa e tal. Eu lembro uma vez que o meu pai foi lá numa loja e comprou aqueles revólveres que eram na moda, né? Bonito, todo brilhoso, cabo vermelho. Parecia um atirador, um pistoleiro, né? E nós, aquilo ali enferrujou lá no canto. Nós íamos lá brincar com as coisinhas lá, com um sabugo, né? Gostava de andar com o pé calçado no sapato do pai e da mãe, aquilo batendo. Eu lembro que a mãe dizia, larga o meu sapato, vocês param de destruir com o meu sapato, porque naquela época era tudo muito difícil, né? Sapato, oh, poxa vida. Você pode escrever aqui embaixo, se você quiser, pode escrever aí embaixo, eu não estou conseguindo identificar você, mas pode deixar o seu recado aí, deixar o seu oi, porque quem está assistindo vai saber que você está aí dando um alô, dando um bom dia, né? Então, falando, deixando algum recado, depois eu vou ler todos os recados, né? E eu vou cumprimentá-los também depois. Então a criança... a mãe dizia, olha, não brinca aí com o meu sapato. Meu pai virava numa fera, porque nós pegávamos aquele sapatão, aquele pezinho desse tamanhinho, né? Nós éramos de uma turminha, era em 9 irmãos, tudo uma escadinha, e todo mundo queria botar o pé naquele sapato. A gente fazia rodízio, né? Cada um andava um pouco. Às vezes tinha lá coisa lá para fazer, coisa lá para brincar com outras coisas. Não, mas nós queríamos aqueles brinquedos mais simples, aquelas coisas. E hoje nós estamos engessando as nossas crianças, né? Vamos lá, compramos os brinquedos mais caros, porque nós não compreendemos isso, né? Nós não compreendemos, nós somos crianças, mas esquecemos que fomos crianças. E nós não compreendemos hoje as crianças, né? Nós tratamos elas, sei lá, como... Sei lá, cada um pensa de uma forma, mas as crianças a gente não trata como criança, não observa o que a criança gosta, né? Nós queremos impor, queremos que a criança brinque com aquilo que nós queremos que ela brinque. Nós queremos que ela seja aquilo que nós queremos que ela seja. Mas não, ela tem que ser natural, tudo tem um tempo, como falamos no início, né? É o tempo de criança, de brincar, o tempo de viver a vida, o tempo que precisa para as coisas acontecerem na nossa vida. E às vezes a maioria das vezes nós não temos essa compreensão, nós queremos atropelar tudo, né? Aí caímos já na rotina de atropelar, sempre atropelando alguma coisa. Então, e a criança, não, como nós não observamos, e nós... Os pais hoje querem dar os brinquedos mais bonitos, mas não querem que as crianças brinquem. Querem que brinque direitinho. Ah, filho vai brincar direitinho com esse presente, porque esse presente já viu, né? Não funciona assim. Então não dê presentes caros para a criança, né? Não dê presentes caros. Dê presentes que ela possa montar e desmontar. Ah, mas aí o meu filho vai se tornar um destruidor. Não, ele vai se tornar engenheiro.
isso. Ele está exercendo aquilo ali, a futura profissão dele. Por exemplo, tem criança que gosta de brincar com um carrinho, por exemplo, tirar as rodinhas, botar de novo. Outros já não gostam muito de carrinho, gostam de outras coisas, algum quebra-cabeça de desmontar e montar. Outros querem outra coisa. Então, dê brinquedo assim para os filhos, né? Para as crianças. Vamos dar brinquedo onde ele possa brincar de escrever, por exemplo, né? Gibizinho, dá gibi, aqueles mais baratos, não tem problema. Se ele vai rasgar, claro que pede, tem que tomar cuidado para ele ver depois novamente, né? Mas aqueles quadrinhos, se a criança é bem pequenininha que não entende mesmo, não se dá nem gibi. Se dá, o que se dá para uma criança bem pequenininha? Dá lá aquele quadrinho lá para brincar de númerozinho, de um giz, onde ele possa riscar. O aniversário dele vai ser uma festa. O Natal dele vai ser uma festa brincando com essas coisas, né? O Natal vai ser uma alegria enorme. Além de bala, mano, não vou dar bala, eu vou ter que dar bala. Natal vai ter que dar bala, tem que dar doce, não tem como. Não sei quando a criança tem algum problema de saúde muito sério, né? Isso se evita. Por exemplo, chocolates, tem chocolates lights, diets aí, tem outro tipo de, enfim, né? Mas fora disso, a criança quer bala, quer doces, a criança quer correr, a criança quer brincar. E aí, quando a criança pega um brinquedo desse e desmonta, né, seria importante os pais dizerem assim, está desmontando, depois monta, né? Mãe, pai, eu vou desmontar, tudo bem, desmonta, mas depois monta. É bem verdade que a maioria das vezes eles não vão conseguir montar, né? Não vão conseguir montar. Só uma moto aqui, barulhenta aqui. Muitas vezes eles não vão conseguir montar, mas pelo menos você motivou, né? Você motivou ele. Então vão se tornar pessoas espertas, adultos espertos, adultos que não foram podados, não foram castrados na sua infância. Olha, tem gente que diz o seguinte, olha, mas a geração que está vindo agora, né, essa agora, os pais começaram a dar um pouco mais de liberdade para os filhos, né? Muitos pais estão deixando as crianças brincar mais, porque teve um período aí atrás, há uns 8, 10, 12 anos atrás, que foi uma loucura, era uma castração direta aí da memória das crianças, da mente, da criatividade da criança. Hoje não. Os pais começaram a perceber que é preciso dar liberdade para os mais pequeninos e educação para aqueles que já estão um pouquinho mais crescidinhos. Temos que voltar a isso. Porque, na verdade, a geração mais deprimida é a nossa, por exemplo, dos 20, 25 aos 50 anos, 60 anos. É uma geração que foi muito deprimida, foi muito judiada, na verdade, né? Mesmo lá começamos hoje a gente vê pessoas, poxa vida, as pessoas estão tristes, conversa com as pessoas, são muito tristes. Elas viveram uma época de muita severidade, né? Foram muito castradas na sua criatividade, não existiam as grandes tecnologias. Então muitos dizem assim, mas essa geração que está vindo aí, não é. É bem verdade que naquela época palmadas era preciso. Coitados dos nossos pais, não tinha educação também, né? Palmada até hoje precisa ainda, às vezes é preciso dar algumas palmadas. Mas hoje nós já começamos a compreender que as nossas crianças precisam ter um pouco mais de liberdade, inclusive para brincar, porque brincadeira também é coisa séria para a criança. E aí elas vão crescer pessoas mais voltadas para a saúde mental. Porque a nossa saúde, ela não é precária, principalmente dessa geração aí, dessas gerações, né? Entre os 25 aos 60 anos, foi uma geração que foi muito podada. Tudo era pecado, tudo era problema, tudo era
Ah, se não rezasse estava no inferno, né? Se não orasse estava no inferno. Conhecer um Deus que castigava, um Deus que oprimia, um Deus que judiava das pessoas. E hoje a gente percebe que o nosso Deus é maior hoje, mas nós ainda estamos com esse reflexo daquela educação. Que foi importante na época, teve muitas coisas boas, teve, mas a maioria hoje, se perceber, estão aí deprimidas, infelizes, graças aí ao modelo da época. São pessoas que vivem às vezes a sua vida dentro de uma empresa a vida toda porque não pode ser diferente. Muitas vivem em casamentos frustrados e não se separam porque é feio. Não é por amor. Não se separar porque ama é uma coisa. Agora, não se separar porque é feio, né? Mais complicado. Isso é reflexo da educação do passado. As nossas crianças de hoje não estão vindo assim. É verdade que é preciso tem que ter mais controle sobre as crianças. Nós precisamos dar mais atenção. No passado, a atenção dos nossos pais era o relho. Mas hoje é possível dar atenção sem relho. Hoje é possível nós educarmos as nossas crianças e a educação, e a gente está vendo isso agora em época de coronavírus, que não é compromisso só da escola, não. Né? Não é compromisso só da escola. O compromisso dos pais também. E antes do coronavírus parecia que só a escola. Todo mundo, não, é a escola, a escola. O meu filho vai para a escola, o que é que os professores estão fazendo que não educam? Não, o professor ensina. Educação tem que vir de berço. Agora que os filhos estão em casa com os pais estão puxando os cabelos. Né? Porque é duro cuidar de criança. Os próprios pais, conversei com diversos pais, estão assim, atordoados, porque tem 2 filhos em casa, porque tem um filho, tem 3 filhos, que não dão sossego, é aquela reviria o tempo todo. Você imaginou dentro da escola? Ah, mas os professores não são pagos para aturar desaforo do seu filho mal educado, do meu filho mal educado. O professor está lá para ensinar e não para educar. Ele até contribui com a educação, né? Mas o professor, muitas crianças estão indo para a escola completamente mal educadas, sem nenhum respeito. Mexe em tudo, diz bobagem, avacalha com os meninos, com as meninas, brigam na escola, pintam o caneco. E se manda um recadinho para os pais vão lá brigar com os professores. Tem pai que vai fazer isso ainda, pais que vão fazer isso. Porque diziam que o compromisso de educar é dos professores, mas não é. Os professores contribuem com a educação, mas o dever do professor é ensinar a ler e escrever. Claro que aí passa por todas a área de ensinamento, né, de uma escola, tem diversas alas ali, enfim, né? Mas a educação é de dentro de casa. Então agora os pais estão sentindo isso na pele. Esperamos que após o coronavírus, né, que vai passar, que os pais tenham aprendido, que nós pais tenhamos aprendido com essa lição. Esse problema aí do vírus aí que mundialmente ele afetou, né, a todos, eu, você, todo mundo. Isso aí não veio por acaso, tem significado. E um deles é o nosso aprendizado. Né? E esse é um deles. Filhos em casa, os pais loucos. Né? Os pais não têm mais sossego, tem que ficar o tempo todo. Ah, onde é que está? Os pais, eu tinha muitos pais que não tratavam mais professor como professor, mas como babá, né? Só faltava dizer, olha, hoje quem é que vai... Ah, tem que levar o meu filho para babá. Não é nem para escola, é para babá. Né? Para os babás lá. Então, nós precisamos ter essa consciência. Fora disso, as crianças, com toda a tecnologia, com toda essa loucura, elas não vão ser tão frustradas, não. Não, acredite. Vão ser pessoas mais felizes. Mesmo aqui, mas tem muita criança depressiva? Tem, mas já existia no passado.
Só que naquela época a depressão era tirada no relho, né? E nem tiravam. Aquilo que nós falamos, pessoas problemáticas. Né? Pessoas problemáticas. Aqueles pais que não dão atenção para os filhos, hoje ainda, né, que está melhorando bastante, principalmente tem muitos pais se ligando, claro, na proporção, porque a humanidade tem muito mais pessoas hoje, então parece que aumentou o caso de criminalidade, aumentou o caso de... Não, é que há muito mais gente no mundo do que, por exemplo, há 20 anos atrás. Então é natural que as coisas possam... Ah, Beto, mas tem muita coisa errada. Tem, claro que tem muita coisa errada. Então vamos aprender, né? Se está errado, nós sabemos, vamos ajudar a humanidade. Vamos começar fazendo a nossa lição de casa, né? E a questão educacional dos nossos filhos é uma. O que não se pode é dar liberdade demais. Por exemplo, criança não pode estar na rua depois das 5 horas da tarde. Veio da escola, tem que vir para dentro de casa, para dentro do pátio, para dentro do ambiente. Ora, criança até 15 anos, é criança, não pode ficar longe dos seus familiares, do reduto familiar. Vai aprender o que na rua? Na escola já fica o dia todo com os coleguinhas. Agora não, né? Mas na escola, por exemplo, fica o dia todo com os colegas. Aí chega da escola, vai pra rua. Me diga o que uma criança dessa vai aprender. Me diga, você que é pai, que é mãe, me diga o que vai aprender. Se não aprender com você, vai aprender na rua. E quem está na rua, porque os pais também não estão dando educação. Quem está na rua estão aprendendo coisa ruim. Ah, mas agora tem muitas crianças durante o dia todo que era para estar. Os pais, como não tem escola, deixam ir para a rua. Estão deixando ir para a rua. Tem que tomar cuidado. Tem que chamar para conversa. Ah, mas passando um pouquinho de trabalho, passa um pouquinho de trabalho agora para não ter decepção no futuro. Porque não tem coisa mais triste para um pai e para uma mãe é ver um filho caindo na criminalidade, por exemplo. Ou nas drogas, né? Uma filha. Sem falar em outros vícios, né? Só isso. 2 aí. Matar, roubar e usar drogas de forma exagerada, né? Porque a droga, depois de viciar, se vicia pequeno, não é fácil sair mesmo. Nunca usei esse tipo de produto, mas fui fumante. E o cigarro também é uma droga, né? Às vezes nós falamos de outro tipo de droga, mas cigarro... Então, falando de droga para droga, eu também usei, né? Fumei muito tempo. Bebi também, que é outra droga silenciosa, maldita. Né? Ah, mas... tomar uma cervejinha, não tem nenhum problema. Tomar um vinho, tomar uma bebida destilada. Mas tem que saber, não adianta. Esse negócio de... Só que esse saber a gente nunca sabe, né? Então, eu também já usei esse tipo de droga. Não usei aí cocaína, nunca usei crack, nunca usei maconha, não usei esse tipo de produto, mas usei o cigarro, que também é uma naba na vida de uma pessoa. Que deu o que falar para mim largar esse maldito. Né? A bebida de álcool também. Deu o que falar para mim largar. Né? Ah, mas socialmente. Socialmente, mas todo dia. Todo dia sai do trabalho, passa e toma alguma coisa. Há muito tempo já. Faz mais de 15 anos, eu acho que eu não bebo mais. Não uso mais bebida de álcool, mas usei muito tempo, né? E também não fico aí falando quem bebe, quem faz isso, não tem nenhum problema. Só seria bom a gente dar uma maneirada, cuidar um pouquinho, faz bem para a saúde, né? E quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe, quem pode, pode, quem não pode, não pode. No meu caso, resolvi dar um basta, parei com o cigarro, com a bebida, porque não estava me fazendo bem. Né? E hoje eu me sinto bem sem o uso desses 2 produtos, né? Sem essas 2 drogas que, de fato, elas são legais, mas não faz nada bem para a moral da gente, né? Não faz nada bem para a moral da gente. Então a educação, criança precisa ser cuidada. Deixar brincar dentro daquilo que é possível, e a criança gosta de brincar com coisas simples. A criança experimenta os pais todo dia. A criança, ela vive experimentando. Ela quer ser coordenada. Ela quer que os pais digam não. Elas querem, mas ela experimenta, porque é desafio. A criança vive desafiando. Ela desafia porque é a natureza da criança. A natureza do ser humano é progredir sempre.
Principalmente quando se diz o não aí que ela, né? Então por isso, antes de dizer o não, explicar por que não. A criança vai compreender de alguma forma. E quando o dia for fazer aquilo ali, ela vai fazer com cuidado, porque ela já ouviu, opa, eu quero fazer, eu quero experimentar, mas eu vou fazer com cuidado. Porque ela já está orientada, né? Então a primeira, e ela sentiu que era aquilo ali mesmo, ela já vai recuar. Opa, meu pai e minha mãe disse que era assim mesmo, então experimentei, não quero mais experimentar, porque é pior do que aquilo que eu penso. Eles são certos. Porque a criança quer que os pais digam não a elas, mas não violento, né? Primeiro explica por que aquilo não é bom, né? E oferece outras opções. Aí muitos pais estão pensando assim, né, nesse momento, como é difícil ser educador. Verdade. Quantas vezes jogamos lá os nossos filhos lá para as salas de aula lá, porque o professor é preguiçoso, não faz nada, não educa direito, não ensina direito. É isso que muitas pessoas falam. Aí vão lá para a escola brigando porque que o filho brigou na escola. Ora, o filho brigou na escola porque certamente presenciou alguma briga dentro de casa. Ou então, na hora de assistir ali algum programa, alguma novela, sei lá, aquela brigaçada, liga uma novela, briga para um lado, briga para o outro, briga para o outro, briga para o outro. A criança, às vezes, os pais não percebem, estão ali assistindo a novela, um exemplo, né? Ou um programa nesse sentido, ou um filme violento. Só que elas estão ali quietinhas, brincando aqui no chão, do lado, né? Mas de olho na TV, porque a criança, ela olha aqui, olha lá, né? A criança, ela tem o sentido da mãe. A mãe é assim, ó, ela vê lá e aqui. É a mulher. E a criança pode ser menina, mais esperta ainda. Menino também, quando ela nasce com esse sentido. De olho aqui, pensamento lá, ouvidinho lá. Então, tomar muito cuidado. Aí a criança vai para a escola, chega lá, brigou, mas em casa os pais não brigavam. Não brigavam. E aquela novelinha? Que tinha gente brigando lá, aquele filme lá, violento. Oh, mas eu sou adulto. Não, adulto, mas a criança não é. A criança era para estar assistindo desenho, não desenho... A TV ligada, mas não com desenho violento, né? Deixa ela brincar. E sempre dizia, a escola não é lugar para briga, para violência. Ah, mas chega lá, não, mas teve um menino lá que era violento, o pau tem que pegar. Nem sempre a motivação para a briga, para revidar é bom. Claro que a criança não pode ser todo dia vir frustrada para casa, mas tem que ter uma certa tolerância, né? Tem que haver uma certa tolerância. Eu estou falando, mas é bom que os professores também observem isso, né? É bom, tem professor de fato que não observa muito isso não. A água tanto faz rolar para baixo como para cima, né? Mas a maioria são professores responsáveis e que não merecem o tratamento que muitos de nós às vezes damos a eles, né? Não merece porque educação se começa em casa e se complementa na escola. Na escola é lugar de ensino. A educação, lá na escola, é um complemento. Tá bom, gente? Então, a brincadeira com a semente do garapuvu que nós fazíamos quando era pequena, que está aqui, né? Que a natureza cria que está dentro dessa embalagem. O garapuvu é uma madeira, então para quem está chegando agora, é um pé de árvore, como já mostrei aqui atrás. Tem um pé de garapuvu aqui no sul da TV Sul. Ela tem aproximadamente 20 metros de altura, é lindo, né? Acredito que aqui na cidade, na cidade de Morro da Fumaça, mais baixa, é o único local onde tem pássaros que, com as asas, às vezes eles pousam ali, porque é o lugar mais alto. Tem pássaro que mede aproximadamente 1 metro, com as asas abertas, às vezes abrem ali as asas, né? Gaviões, por exemplo, não são águias, né? São gaviões lindos, enormes, eles pousam ali em cima, ficam às vezes horas ali, batendo asas, se limpando, cantando. Então são lindos, né? Todo dia tem, ainda há pouquinho tinha um enorme ali em cima no galho ali do garapuvu. Ele está, como eu falei, com 20 metros de altura.
E ele começou a produzir estas sementes aqui. Na verdade, esta semente aqui, vamos ver aqui, esta semente aqui que vem dentro dessa embalagem, né? Essa semente que vem dentro dessa embalagemzinha aqui que o pé de garapuvu produz, né? Então essa sementinha aqui está aqui dentro, né? Já abri aqui alguns para você, se você depois retornar ao vídeo, você vai ver, tá certo? Pois bem, vamos fechando aqui a nossa conversa por hoje, esse nosso bate-papo. Como falei, a semana foi muito corrida, muito trabalhada e assim me deu assim uma motivação para mim falar um pouquinho sobre jogar a conversa fora com você hoje, tá bom? Fazer um bate-papo tranquilo, sem muito segredo, sem nenhuma tecnologia nas palavras, né? Falando sobre garapuvu, falando um pouquinho sobre educação, falando sobre natureza. Aqui, os pássaros cantando, você está ouvindo, né? Olha que maravilha. Ouve só. Show de bola. E eu vou ficando por aqui. E lembrando você que amanhã, segunda-feira, às 9h30 da manhã, tem entrevista aqui com o vereador Vado Marculino. Tá bom? Então tá certo. Grande abraço, muito obrigado aí pela participação. Até mais aí.